Olá, meus amigos da Associação Espírita Paz e Harmonia da cidade de Miracema. Estado pelo Rafael para gravar esse vídeo para vocês. Na verdade, a proposta são 3 vídeos de 10 a 15 minutos para a gente tecer alguns comentários a respeito da doutrina espírita, da espiritualidade, nesses momentos de reclusão, quando a tecnologia nos oferece esta nova oportunidade que é se comunicar sem que estejamos presentes fisicamente, né? Então, me recordo de início, muito interessante, a frase de Emmanuel, que a crise define o futuro. Então, nós que sabemos que estamos no mundo de provas e expiações, estamos na oportunidade ímpar, especialíssima da nossa evolução, onde as oportunidades para ferir os nossos valores, para desenvolver as nossas capacidades, para solidificar o Evangelho em nossos corações, a fraternidade, desenvolver as nossas habilidades, as nossas competências, enfim, provar efetivamente que nós demos passos decisivos à nossa evolução, à paz, à fraternidade, à felicidade, aos nossos objetivos enquanto individualidade e no que respeita à coletividade. Então a crise é justamente o momento da gente modificar, né? Da gente passar daquela circunstância que muitas vezes que é da natureza humana, é natural, que se chama zona de conforto. A gente sair da nossa zona de conforto em prol de um mundo novo, de possibilidades novas, né? E tudo isso traz para a gente o que se chama risco, né? O risco da gente não saber o que vai acontecer, em que circunstâncias irão transcorrer as nossas reações, né? Daquilo que a gente ainda não conhece. É o vir a ser, é aquilo que está no futuro, né? Lembrando que a gente traz, hoje nós somos fruto de tudo que nós adquirimos em existências passadas, nas nossas experiências, e elas são a base da nossa vida, a base, né? Que vão nos solidificar, que vão nos dar estrutura, que vão nos dar preparo suficiente para podermos desenvolver todas as nossas potencialidades. Então, o momento de crise é sempre um momento de mudança. Agora, todo momento de mudança é desafiador. Todo desafio traz uma insegurança. Quando falamos em segurança, nós estamos tratando do medo, né? Existe aquele medo que é natural do ser humano, que é defesa das circunstâncias em que nós vivemos. E existe o medo patológico, que está além, né? Que a gente exagera, né? Que vem trazer intranquilidade às nossas circunstâncias. Então, nesses momentos de reclusão, né? De intimidade, de silêncio, de reflexão, é realmente uma oportunidade para rever posicionamentos, para olhar para dentro de nós. Tudo isso eu gostaria de trazer algumas referências evangélicas que vão sedimentar, né, a importância dessa circunstância que estamos vivendo hoje. A primeira é uma frase que está no livro conhecido por todos nós, que se chama Pequeno Príncipe, e ele diz essa frase assim: o essencial é invisível aos olhos, né? Então é interessante porque o vírus é invisível ao olho nu, somente com aparelhos muito bem capacitados, desenvolvidos, que nós podemos ter a noção do seu tamanho. A olho nu a gente não consegue enxergar, né? E isso daí é um recado, é um símbolo que nós temos. Por quê? Porque a espiritualidade, ela é invisível aos nossos olhos, né? Embora nós também façamos parte dela. Então, um ser que
convencionou-se colocar o nome de vírus, mas que é efetivamente invisível, que nós não conhecemos, que não tem fronteiras, que não escolhe nenhuma especificidade para se manifestar, é rico, é pobre, é Europa, é África, é América, no mundo inteiro, né, ela consegue nos alcançar e é invisível, nos chamando efetivamente que aquilo que determina os nossos destinos, muitas vezes, nem só a grande maioria, nós não percebemos, né? O que se fala, as tomadas de decisões que existem em relação à nossa própria vida, não, muitas vezes, na grande maioria, não depende de nós, né? Nós apenas reagimos em relação a ela. Então, o convite nessa reclusão é justamente o primeiro a nível global, né? Ele é individual e é coletivo. Então, a nível global, é efetivamente a gente abrir os nossos sentimentos para aquilo que é invisível, para a espiritualidade. Lembro de Emmanuel, na abertura do livro Nosso Lar, diz que o espiritismo é muito importante, o espiritualismo é fundamental, mas acima de tudo nós precisamos da espiritualidade, né? Conviver de forma natural, sem misticismo, lembrando que nós somos espíritos, estamos efetivamente dentro de um período na carne, já estivemos fora dela e iremos retornar. E onde quer que nós estejamos, na carne, na terra, em qualquer outro planeta dos mundos habitados, Deus nos dá a oportunidade de desenvolver as nossas potências, porque esse é o objetivo quando nós fomos criados, atingir a perfeição. Lembrando que a perfeição é relativa, não é absoluta. Absoluta, só o próprio Deus. Então eu vou recordar de uma passagem que está em Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 1, que é a tentação de Jesus, não é? Então é uma parábola, isso efetivamente não ocorreu. É difícil a nossa razão, diante do bom senso que Kardec nos ensinou, procurar entender que um espírito das trevas, o maligno, né, um espírito do mal, um obsessor, o diabo, o nome não importa, tem a capacidade de tentar influenciar a Jesus, co-criador da terra, espírito que é modelo e guia das nossas vidas, que há 15 bilhões de anos atrás, ele já era um espírito perfeito e ajudou na cocriação, na formação, na estruturação desse planeta escola que alberga as nossas almas neste período da nossa evolução. Para fazer uma comparação, é como se fosse, a gente imagina os Alpes suíços ou a muralha da China, né? Seria uma bolinha de ping-pong, esse espírito maligno, tentando derrubar os Alpes ou o muro da China. Seria a influência de um espírito maligno em relação a Jesus. Temos em outros exemplos, né, que Jesus, a sua simples presença, os espíritos se evadiam, tal a sua luz, tal a sua presença, tal o vigor, a verdade da sua própria existência, da sua personalidade. Enfim, na presença do amor do verdadeiro, ao seu malgrado, o mal cede, né? Ninguém está fechado para isso. Então, nesta parábola de Jesus, conta Mateus que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, né, para tentar Jesus, aquilo que ele estava no processo de quarentena, que era natural de todos os profetas judeus, né, se recolherem antes de efetuarem as suas missões, as suas propostas, os seus objetivos nas suas vidas. Então, como eu disse, sendo uma parábola, o Espírito não levou Jesus para lá.
Mas qual a simbologia, qual o ensinamento, o aprendizado que nós podemos ter dessa situação? É que é algo invisível, uma força que está além de nós, pode ser a força divina, a força da natureza, a força do destino, sempre nos leva a alguma circunstância onde nós seremos testados de acordo com as nossas vivências, de acordo com os nossos aprendizados, que nós chamamos aqui de provas, né? Então, nós vamos ser provados diante de todas as perspectivas que nós temos. E dentre as 3 tipos de tentação que foram oferecidas para Jesus, para ensinamento de todos nós, que todos estamos propostos, né, não deixando de entender que essa tentação, ela parte como reflexo de dentro de nós mesmos. Se não tivermos os defeitos, os equívocos dentro de nós, não haverá nada externo que vá nos testar, que vá nos induzir ao erro, ao descaminho. Então, eu queria lembrar apenas a terceira, no final, quando ele já faz a última proposta, que é: olhe todos os poderes do mundo, todas as riquezas. Se você me adorar, disse então o espírito maligno, eu darei a você todos os poderes da terra. Há um tempo atrás eu li essa interpretação na figura do padre Antônio Vieira, né? E ele faz uma citação que eu nunca mais esqueci, porque o Espírito oferece todas as riquezas do mundo, que são inimagináveis, a quantidade de tesouro, seja ouro, seja diamante, seja o poder como um todo, né? E ofereceu para ter a alma de Jesus, ou seja, ele pegou tudo que existe de riqueza que nós temos na capacidade como riquezas do mundo para comprar a alma de Jesus, né? Ou seja, toda a riqueza, repito, do mundo para comprar uma alma. Jesus se negou, logicamente. O que isso nos ensina? Que a alma humana, ela não tem preço, não tem riquezas no mundo, não tem economias, não tem nada que capacite a chegar ao preço daquilo que Deus nos deu, que é a vida, que é a individualidade, que é a capacidade de viver, de conviver com o semelhante, de se aprimorar, de servir de exemplo, de aprendizado constante nas nossas vidas. Para isso é que nós estamos aqui, nesse processo de reencarnações, né? Para testarmos, para avaliarmos, para desenvolvermos, para potencializarmos, para brilhantarmos a nossa alma, o nosso ser, o espírito, a essência divina que temos dentro de nós. Então não existe nada, vejo algumas discussões no atual momento em que estamos, qual o valor da vida, né? Quantas mortes nós dispensaríamos? Embora a morte ela é temporária, estamos falando da morte do corpo, mas ainda estamos na matéria, e há apego, e há fraternidade, e há carinho com aqueles que convivem conosco, que são os nossos familiares, que nos auxiliam, que nos amparam, que nos aconselham, que nos sustentam emocionalmente, espiritualmente na nossa vida. Se desfazer disso não é um trabalho simples. Vamos lembrar de Francisco de Assis, quando estava nos momentos finais da sua vida, perto do dia 4 de outubro, que é marcado como o dia do seu desencarne, e ele está junto com os seus frades menores, seus companheiros, e ali eles choravam copiosamente, diz a biografia, as biografias que temos a respeito de Francisco de Assis. Porque eles choravam diante da exaltação, diante da sublimidade, da entrega, do reconhecimento da vida de Francisco para a comunidade assisiense e efetivamente para todos nós aqui na Terra, porque ainda hoje temos os seus exemplos, sentimos o seu amor e a sua presença em nossas vidas, porque não é fácil abrir mão daqueles que são o roteiro, que são o farol, que são
um foco de magnetismo que sustenta as nossas vacilações, que nos ampara nas nossas dificuldades, que consolam os nossos choros, né? As nossas angústias. Enfim, meus irmãos, vou terminar por aqui esse primeiro vídeo, já deu os 15 minutos, e a gente continua no próximo.